tornar a nossa sociedade mais inclusiva verdadeiramente. Com o suporte desse Estado. Olá, esse é o Anderson Anaya em entrevista, em mais um episódio especialíssimo. Estou aqui com uma palestrante na área da neurodiversidade, a Gabriela Caporalini, mais conhecida como Babi, estudante de psicologia, natural de Votuporanga, né? sou. E a gente vai falar um pouco sobre a história dela. E logo meu portal vai estar no ar, e esse episódio já vai estar no ar hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre essas questões do autismo com uma pessoa que é uma autoridade, tem total propriedade para falar, até por ser uma pessoa autista e palestrante, e não menos importante, estudante de psicologia, o que dá a ela uma boa bagagem teórica e prática para falar do assunto. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigada, eu que agradeço. Fala um pouco pra gente sobre a sua história. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos de idade, sou natural de Votuporanga, nasci aqui, e eu tive meu diagnóstico do autismo de forma tardia, na semana do meu aniversário de 20 anos. E por conta desse diagnóstico ser tardio, eu não obtive o suporte necessário quando eu era criança e quando eu era adolescente. Então, quando eu era criança, bebezinha, eu tinha muitas crises que na época a minha família não entendia como crises, entendia como birras. E mesmo tendo me levado em médicos, psicólogos, ninguém entendia por que eu sofria tanto, ninguém entendia por que eu tinha tantas birras. E por conta disso, eu sofri muito. E a minha mãe, né, que os meus pais são separados, e por conta disso minha mãe achava que as minhas crises, as minhas birras, eram por conta da separação dos meus pais. E também porque naquela época a gente tinha um estereótipo do que é o autismo, do que era, né? Que era aquela criança não verbal, era criança branca, menino, com deficiência intelectual. Então, quando a gente via uma menina, né, tendo essas características do autismo de uma forma diferente, não era diagnosticado. Então, pensa, 20 anos atrás. Muito menos informação. Muito menos informação. Então, eu não recebi o diagnóstico. Na minha adolescência também foi um período bem complicado, porque como eu estava na escola, eu sofri muito bullying por conta de ser diferente. E eu me sentia muito sozinha. Então, vinha o bullying, né, a violência e a solidão, o que acabou deixando a minha saúde mental um pouco precária. E isso acabou mascarando ainda mais os sintomas do autismo. Porque muitas vezes o autista, né, quando ele não recebe o diagnóstico de forma precoce, pode acabar piorando a saúde mental dele. E foi o que aconteceu comigo. Então, foi na faculdade que, depois de estudar mais sobre o autismo, depois de entender mais sobre a mente humana, que eu comecei a pensar, nossa, será que eu sou autista? Será que tem alguma coisa que possa parecer com isso? Você começou a se questionar dentro da faculdade de psicologia. Isso, na faculdade de psicologia. Aí eu levei essa hipótese para minha psicóloga, para minha psiquiatra. A gente começou a pesquisar sobre isso. E por conta disso a gente fez os testes, as entrevistas durante um tempo e aí eu recebi o diagnóstico de autismo dessa forma. Ô, Gabriela, uma coisa que é importante, porque você sabe que uma das funções principais do jornalismo é trazer luz a temas que ainda, infelizmente, toda essa informação que nós temos ainda é permeada por ignorância. Você sabe disso. E essa ignorância pode ser nociva, em maior ou em menor grau, para todas as pessoas, não só para a própria pessoa que é autista, mas para os próprios familiares. Como que você vê essa questão do diagnóstico tardio? Isso é um fator nocivo? Com certeza, é um fator nocivo. Porque acho que eu posso falar tanto pela minha experiência, mas também pela parte teórica, né? Pelo que eu estudei, porque além de autista e além de estudante de psicologia, eu sou pesquisadora, faço parte de uma iniciação científica sobre os principais efeitos do diagnóstico na fase adulta de mulheres autistas em Votuporanga, São Paulo. Certo. Como chama o seu grupo? Como assim? Ele tem um grupo? Ele tem um... Não, é uma pesquisa, chama Se Descobrindo Autista. Se Descobrindo Autista. Depois a gente vai divulgar ali melhor, tá bom? Sim. Pode falar.
E nessa pesquisa, né, a gente vai estudar as mulheres autistas de Votuporanga que receberam esse diagnóstico na fase adulta. E por conta disso, né, no que eu pesquisei até agora, né, que eu só fiz o projeto até agora a gente vai a campo. Essa pesquisa foi aprovada. Existem algumas diferenças entre o autismo em meninos e em meninas, diferenças de sexo e de gênero. Quais são as principais diferenças? Diferenças, por exemplo, na dificuldade de conseguir o diagnóstico. Então, por exemplo, se uma menina, quando ela é criança, né, se uma criança de sexo feminino, ela é quietinha, ela é tímida, ela é ansiosa, ela não fala muito, né, isso principalmente sem a deficiência intelectual, um fator que a gente precisa explicar, ela não é vista como uma coisa assim atípica, porque as meninas elas são ensinadas a serem tímidas, a serem quietinhas, a não falarem muito, então muitas vezes não olhar no olho, né? Então tem essa questão, então muitas vezes elas não recebem esse diagnóstico por parecer normal. Agora se um menino, ele não fala alto, se o menino ele não se impõe, se o menino ele é quietinho, se ele não olha no olho, se ele tem essas características, muitas vezes fala assim, nossa, peraí, será que tem alguma coisa? Vamos investigar? E também a falta do diagnóstico precoce, que é muito importante. Por que é importante o diagnóstico precoce? Porque por conta da neuroplasticidade do cerebral, sabe? Sim. Então, a gente tem que estimular o mais precoce possível. Então, se a gente não estimula, acaba ficando cada vez com mais atrasos, cada vez com menos estimulação. Então, é muito importante que a gente estimule. E também pode acarretar na saúde mental, como eu disse, né, que pode levar a transtornos psiquiátricos, como a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada. Você experienciou todas essas questões? De crises depressivas, ansiedade? Sim, eu tive por muito tempo depressão, que foi muito difícil, tive também ideação suicida. Uhum. E o que me ajudou, assim, o que melhorou foi depois do diagnóstico. Porque eu, desde adolescente, sempre tomei, desde criança, na verdade, desde os 10, 11 anos, fui em psiquiatra, fui em psicólogo, e ninguém entendia, ninguém conseguia me ajudar. E depois de entender, mudou-se o contexto, né, que é muito importante. Acho que minha identidade também eu encontrei, sabe? Falar assim, agora eu entendo por que eu sou assim, eu não sou quebrada, eu não sou anormal, eu só funciono de uma maneira diferente. Você